Boa noite, família Bai, e todos os que nos acompanham, ou bom dia para quem vai ver isso em outro momento, quem vai estar nos assistindo em outro momento. Gostaria de começar essa reunião muito especial. Nós estamos iniciando um novo tema e daqui a pouco vamos falar sobre isso, mas eu gostaria de começar com uma canção que eu acredito que você já deve ter ouvido e ela tem muito a ver com aquilo que nós vamos estar falando, e eu peço para que você cante junto comigo, de casa, do carro, do trabalho, onde você estiver. Em alguns momentos eu vou deixar você cantar sozinho, apenas deixando só o som do teclado, então me ajuda aí, você que está me ouvindo aí com essa canção. Vamos cantar juntos. O mundo há de passar e toda profecia, os dons e as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que for, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso, bondoso sem rancor, fiel e paciente, humilde sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê, com puro e perfeito é o amor, busca interesse, seu favor, mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover a montanha com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar, e desse meus bens ao mais pobre, eu morresse em favor de alguém. Se não tivesse, de nada valeu. Se não fria e sem razão, a vida então passaria, vazio seria eu falar, o sino que insiste a tocar, se dentro de mim não valer, se Louvado seja o Senhor por essa canção. Muito obrigado, Marcos, por estar mais uma vez conosco aqui. Olá a todos e todas que nos acompanham nesse culto. Bem-vindo aqui à nossa família Bai. E o nosso desejo, a nossa oração é que esse momento de culto Deus use na sua vida para te abençoar, para te inspirar, para te consolar, para trazer da parte do Senhor a edificação que todos nós precisamos, na confiança que temos nele, na esperança que temos posto nele a partir do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando nesse mês uma nova série de temas que propõe uma reflexão diferente daquela que foi no mês passado. No mês passado nós falamos sobre medo e o nosso objetivo, nosso foco
estava muito relacionado ao momento que nós vivemos individualmente, né, de forma mais pessoal. Hoje nós queremos começar uma série que propõe um olhar para fora das quatro paredes, nós diríamos da igreja, mas eu acho que a gente pode dizer também da nossa casa, já que a gente está vivendo esse tempo aí de distanciamento social, boa parte confinado aí dentro da sua rotina em casa. O nosso tema é faça o bem, seja do bem, seja discípulo de Jesus. E o texto de referência é o que está no livro de Atos dos Apóstolos, em uma palavra do apóstolo Pedro. E queremos destacar o que diz aqui os versos 37 e 38, de Atos capítulo 10. O texto bíblico, a palavra do Senhor diz assim: sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. A parte que nós queremos destacar está no verso 38. Jesus andou por toda a parte fazendo o bem. Hoje nós queremos começar esta série de reflexões sobre o que significa isso, nesse tempo que nós estamos de distanciamento social, de quarentena, né? O que significa fazer o bem, quais são os recursos que nós temos. E para conversar sobre isso, começar essa série de reflexões, nós estamos contando com a presença especial do pastor Samuel Sperandio. O pastor Samuel Sperandio dispensa apresentações para a nossa igreja, mas pode ser que alguém ainda não conheça, e muitos estavam começando a frequentar a igreja, pastor Samuel, no início aqui, e nos acompanham ainda pelos vídeos, pelos áudios devocionais, e a gente tem interagido também com essas pessoas, então me permita fazer essa referência. Pastor Samuel Sperandio é membro da nossa igreja. Você não vai vê-lo com muita frequência nas reuniões da igreja, porque ele tem uma tarefa muito importante que demanda muito do tempo dele, muita viagem, porque ele atua também como diretor executivo na Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil, que é a Convenção Batista da qual a nossa igreja faz parte. E o pastor Samuel tem, entre outras funções, uma função muito estratégica de coordenação desse trabalho de integração das igrejas, e entre as suas tarefas está também, de alguma forma, acompanhar o que tem acontecido nas instituições da nossa convenção e nas instituições sociais da nossa convenção. E para começar essa conversa, então, e você poder entender um pouquinho mais do que nós estamos falando, eu queria, pastor Samuel, que o irmão desse, então, a sua saudação e já falasse para a gente como é que anda a nossa Convenção Batista Pioneira nesse tempo de quarentena e falasse dos projetos sociais que a convenção tem, para que quem está nos acompanhando comece a entender um pouquinho da razão da presença do irmão e por que nós estamos propondo também esse tema. Perfeito. Muito boa noite, pastor Natan. Uma grande alegria poder estar aqui e ter a oportunidade de reencontrar nossa equipe e juntos também enviar uma saudação tão especial para todos os irmãos e irmãs, não só da nossa igreja, mas que nos acompanham também através das transmissões, dos cultos, que aliás tem sido uma grande bênção. Obrigado pelo esforço, pelo empenho de toda a equipe que tem nos auxiliado muito, não é? Com as transmissões dos cultos, das mensagens, das músicas que de maneiras diferentes e especiais têm tocado realmente nos nossos corações. E também tenho visto que isso tem sido uma reinvenção dos nossos pastores, né? Neste momento, neste tempo de pandemia, que nos apanhou, em certo sentido, até com uma surpresa grande, mas muitas igrejas, muitos dos nossos colegas têm feito esse esforço em transmitir os cultos de forma que as mídias sociais se tornaram uma grande ferramenta para o ministério. E me lembro até de uma mensagem que eu ouvi num vídeo, logo no começo, ali, talvez já no final de março, início de abril, e foi uma mensagem de Ricardo Agreste, um líder evangélico batista, né? Aliás, brasileiro, mas não necessariamente batista. E ele colocou 3 coisas muito interessantes na fala dele, que no primeiro momento era assim, tornar tudo online, não é? E que, surpreendentemente,
assim, as igrejas, os pastores e tal, conseguiram dar conta naquele primeiro momento. O segundo momento, no entendimento dele, era a necessidade do pastoreio, porque as transmissões podem se tornar também algo muito distante da pessoa, né? Impessoal, exato. Então, o pastoreio, e isso então foi uma injeção de ânimo mesmo, né? Para que nós, como pastores em geral, e tanto numa instituição, mas especialmente na liderança das igrejas, começassem os contatos individuais, uma ligação, uma chamada de vídeo com uma ovelha, com uma família e tal. E essa interação, então, foi muito importante justamente nesse momento de união da igreja, sem que a igreja pudesse estar presencialmente participando das atividades, né? Porém, ele abordou um terceiro momento, e achei que foi muito bem colocado. Através da fala dele, nós cunhamos uma expressão que inclusive usamos numa das lives da nossa convenção, que é a seguinte: embora estejamos em isolamento social, a missão não está de quarentena. Deus não está isolado. A missão dele prossegue e ele nos dá o privilégio de estarmos engajados na sua missão. Então, dentro dessa perspectiva, está inserido também o ministério da Convenção Batista Pioneira, que congrega as nossas igrejas. Nós somos hoje 63 igrejas batistas, com as suas congregações, campos missionários. Nós temos aproximadamente 40 congregações, e nos projetos missionários, e congregações e projetos, são 24, né, atualmente. E tivemos agora recentemente o lançamento da campanha missionária. Então, pensando assim nessa ação da convenção, no momento que estamos vivendo, o propósito realmente assim de que haja um engajamento, de que haja esse sentimento de pertencimento. Isso, pela graça de Deus, eu tenho percebido estar presente, pastor. Tenho visto assim, nós temos os grupos de WhatsApp de todos os pastores, né, de acordo com as regionais. E nós, na liderança, então, estamos inseridos em todas as regionais. E é muito bacana a gente perceber, então, isso. Às vezes, uma situação que ocorre lá numa igreja, no interior, na Serra Gaúcha, por exemplo, né? Compartilhado no grupo, logo todos socializam, muitas vezes replicamos aquela notícia para outras pessoas, para os outros grupos e tal. E isso tem havido, então, por causa disso, tem havido o desenvolvimento mesmo deste sentimento de pertença. Uma preocupação que nós tínhamos, porque muitas igrejas tiveram famílias perdendo renda, né? E pessoas perdendo seu emprego, ou então pessoas com as suas empresas tendo dificuldade de prosseguir no trabalho e tal. E uma preocupação que veio foi como será essa questão de recursos no meio das igrejas, no meio da convenção e tal. E nós temos um plano chamado o Plano Cooperativo, né, em que todas as igrejas participam. Aliás, a IBAI tem sido uma participante fiel, né, do nosso plano cooperativo, motivo de gratidão a Deus e a toda a igreja, especialmente a sua liderança. E por exemplo, tive uma boa notícia agora, no iniciozinho de mês, quando nosso departamento financeiro nos informou: olha, pastor, alcançamos o alvo do plano cooperativo também em junho. Ou seja, viemos sempre com um pouco de apreensão, mas chegamos à metade do ano alcançando o alvo do nosso plano. Então, um motivo de gratidão a Deus, e que, no meu entendimento, também reforça esse sentimento de pertencimento, né? Porque as igrejas estão se esforçando para contribuírem, né? E isso faz com que o trabalho das diversas juntas, nós temos então o trabalho estruturado por juntas, né? Possa prosseguir. O trabalho, por exemplo, da nossa junta feminina missionária, a junta de mocidade e adolescentes, a junta de serviço social, que hoje vai ser o nosso, talvez até o foco, né? do nosso diálogo, e também a junta de educação ministerial. Aliás, uma coisa muito interessante,
porque nós estávamos começando a nos preparar para lançar o curso teológico em EAD. E isso, então, foi necessário preparar com algum equipamento e tal. E quando tivemos o primeiro mês de aula presencial, na verdade, tivemos que transformar todas as nossas aulas em EAD. Né? Então, a nossa faculdade está de parabéns, inclusive, por causa disso, porque não chegou a perder sequer uma aula. Né? Todas as aulas já entrou na... Exatamente. Então, nossos professores, nosso diretor, o pastor Clayton, tem sido uma grande bênção, uma equipe muito boa. Né? Então, eu tenho percebido que o fato da faculdade estar com aquele equipamento ajudou não só a faculdade, ajudou toda a convenção, porque daí, seja através da Junta dos Jovens e Adolescentes, ou da Junta Feminina Missionária, ou a GEVAN, que é a Junta de Evangelismo e Missões, que tivemos agora o culto, o lançamento no sábado passado da campanha deste ano. Então, tudo isso trabalhando assim, em conjunto, não é? Uma demanda aqui, o outro atende lá, né? Dá um sinal aqui, ó, precisando de uma tal coisa, tem isso e tal. E nós tínhamos começado já um ano e pouco atrás, o uso, por exemplo, das reuniões virtuais. Tínhamos começado já isso antes. Então, Junta de Serviço Social foi a primeira, que começou com reuniões virtuais, depois o Conselho de Planejamento. E nesse contexto, então, assim, foi impulsionado uma coisa que já era uma experiência exatamente, iniciada. Que legal. Foi interessante, porque a gente está em quarentena agora, mas o irmão há de lembrar que eu, pessoalmente, fiquei de quarentena no ano passado. Foi, verdade. Grande parte do tempo. Estava com a cirurgia no joelho, que graças a Deus agora está bem. Né? E, então já foi um ensaio, sabe, pastor? Foi bom, né? Aquilo que parecia tão bom na época virou uma experiência que, com desenvolvimento de competências que foram úteis agora, nesse momento. Né? Exatamente, Então, pastor, pensando agora especificamente assim na obra social desenvolvida pela convenção, tem sido uma experiência naturalmente diferente do que construímos aí ao longo de tantos anos, né? Sim. Nossas instituições, por exemplo, a mais antiga é o Lar de Idosos em Panambi, que eu brinco, que já entrou na terceira idade, que já tem mais de 60 anos, né? O lar já entrou na terceira idade. O lar já entrou na terceira idade, né? Mas temos também, então, além dos lares de idosos, que esses funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Todo o tempo, não tem como parar, os moradores ali estão, e pela graça de Deus, até agora estamos livres de contaminação, o que é realmente algo para louvarmos e agradecermos a Deus, porque certamente o risco é grande, né? O risco é muito grande, é o grupo que está talvez com maiores riscos, né, de toda a população e com idade realmente avançada, né? Então, temos muito a agradecer em relação a isso, embora muito do trabalho voluntário que era feito nos lares, nós tivemos que interromper justamente pela impossibilidade. Para evitar o risco, exatamente, Então, por causa, né, até mesmo de orientações sanitárias, né, seja da Anvisa, seja das secretarias de saúde dos municípios onde estão. Então, esse trabalho tivemos que fazer várias adaptações. E isso tem sido feito tanto no lar em Panambi como também em Toledo, onde temos os lares de idosos. Agora, os núcleos sociais, pastor, nós temos o núcleo social em Diadema, em Cotia, em Ijuí, né? E em Ijuí nós temos também uma outra instituição que o trabalho é parecido com o núcleo social, mas trabalha especificamente com surdos, que é o CAIS, né? Então, como as crianças residem nas suas casas e vêm para o contraturno escolar, então isso fez com que a gente tivesse que se reinventar também. Né? E foi interessante. Uma das maneiras, por exemplo, como agimos, né, como a diretora local, com a sua equipe e tal, no primeiro momento todos saem, vamos para casa, é home office e tal, mas como vai fazer home office e atender as crianças, atender as famílias e tal? Então foi necessário uma reinvenção ali. E aí a diretora em Diadema, por exemplo, fez o seguinte: ela reuniu a equipe, então, claro, com distanciamento, com máscara e tal, né, com os cuidados necessários,
Mas aí, pessoal, olha, dentro ou diante da situação que nós estamos, qual é a nossa missão? Porque a nossa missão, em geral, estava estabelecida, não é? Atender a comunidade nas suas necessidades. Porém, diante da pandemia, como continuar a fazer isso? Porque assim, as necessidades não deixaram de existir porque a pandemia chegou. E nem a missão terminou. Não é? Então, assim, reconhecendo que a missão é de Deus e que nós somos engajados nessa missão. Então, né, como cooperadores. Então, como agir? Então, uma das respostas da equipe foi muito bacana. Assim, olha, a gente sempre prepara alimentos para as crianças. Então, a gente fazia ali por volta de 320 refeições para as crianças diariamente, não é? Em cada turno. Então, isso dá mais de praticamente 1000, né? Porque são pelo menos 3 refeições, né? O café da manhã, o almoço e um lanche à tarde. Então, as crianças que vêm de manhã, normalmente, né? Na hora do almoço, depois do almoço, saem e vão para a escola de tarde. Sim, no contraturno. As que estão na escola pela manhã vêm para o almoço e ficam à tarde e só saem depois do lanche da tarde, da janta, né? E agora, como fazer? Então, eles tomaram a seguinte decisão. Vamos transformar os alimentos que temos aqui para fazer as refeições em cestas básicas. Não é? E começaram, então, a fazer isso. Prepararam as cestas básicas e levaram para as famílias. Não é? Sempre com os cuidados, nunca com aglomeração e tal. Sim. Bom, resultado. Ao invés de atender 300 e poucas crianças, acabaram atendendo essas crianças e mais as suas famílias, que estavam em quarentena. Sim. Em termos estatísticos numéricos, isso mais gente foi. Triplicou, pastor. Triplicou. Olha, não é? E o alimento, inclusive, quando começou a fazer a divulgação disso, várias empresas começaram a doar mais alimentos. Então, estamos atendendo assim, praticamente 800 pessoas, ao invés das 300 ali, né? Essa foi uma experiência assim, bem marcante, né? Para nós. E uma outra experiência foi em Cotia. A nossa diretora disse que quando começou aquele momento assim a necessidade de trabalho à distância, home office, não podia receber mais as crianças, no dia que eles tiveram que anunciar isso para as crianças, né? E adolescentes que participam, foi uma choradeira só, né? Então, naquela hora, a oração dela a Deus foi a seguinte, assim, Senhor Deus, como é que nós podemos transformar o nosso núcleo social em uma ponte? Aí, quando ela disse ponte, tá, mas por quê? Assim, porque existem pessoas que têm algo a dar e tem muitas pessoas que precisam de algo, então, né, a receber algo. Então, nós podemos ser a ponte entre, né, esses dois públicos aqui, que são pessoas que estão envolvidas, que querem participar e tal, né? E começaram a fazer isso. Então, uma das questões foi a cesta básica, né? Mas estava chegando a Páscoa, né? E, então, foi interessante, porque daí uma das empresas parceiras veio e, se eu não me engano, bom, não vou dizer o nome, né, pastor, porque nós estamos dando patrocínio aqui. Mas uma empresa, né, resolveu fazer a doação de ovos de chocolate. Não é? Então, a cesta, além do alimento, né, básico e tal, então as crianças receberam um presente assim inesquecível. Sim, imagino. Olha, inesquecível e rapidamente consumido. Sim, imagino. Então foi também um carinho, né, assim, especial que as crianças receberam, né, crianças, adolescentes, né, receberam nessa E em tudo nessa isso fase. a gente vê o cuidado de Deus, pastor, não é? É verdade. Eu vi um gesto como esse, assim, que pode parecer em um outro contexto tão simples, né? Mas nesse momento em que essa criança está reclusa e que mudou toda a realidade dela, ela não é esquecida de um detalhe tão precioso que é o chocolate da Páscoa, né? Exatamente. Agora, uma preocupação dentro dessa realidade. Nós sabemos que grande parte das crianças e adolescentes que são atendidos, que são recebidos nas instituições, também sofrem problemas de
violência doméstica, né? E muitas vezes até de abuso, né? Então essa era uma grande preocupação. Na verdade, tem sido uma grande preocupação, né? Porque justamente muitas vezes aquela criança que está vulnerável está dentro de uma casa, está junto com uma família que muitas vezes não exerce o seu papel de cuidado e de carinho, mas pelo contrário, né? Seja disfuncional. Exatamente, às vezes por problema de dependência química, às vezes por um problema de dependência do álcool, se tornam famílias que têm essa disfunção, né? E acabam então se tornando, as crianças ficam numa situação de vulnerabilidade. Potencializa alguns problemas já sabidos, né? Então precisa haver um cuidado muito grande para que as crianças possam ser atendidas de alguma forma, né? E que também sejam feitas orientações e às vezes tem que acionar, inclusive, as autoridades para tomar medidas preventivas. Exatamente. Pastor, ao todo, são quantos projetos dentro da convenção? Projetos sociais? Bem, dos projetos sociais nós temos 6 projetos trabalhando hoje que são vinculados assim administrativamente à convenção. E temos mais alguns que são vinculados diretamente com igrejas. Então não há uma administração da convenção, mas há uma parceria, né? Então nós temos pelo menos 3 núcleos assim que estão nas igrejas em parceria. E fora os trabalhos sociais como tal, nós temos alguns projetos que são projetos socioevangelísticos. Sim. Porque eles têm uma vinculação com a Junta de Evangelismo e Missões e com a igreja local, né? Mas também trabalham numa faixa de vulnerabilidade social. Então, nós temos outros 3 projetos trabalhando assim, né? Vinculados ou com um campo missionário ou com uma igreja já estabelecida, né? A pergunta que eu fiz é porque muita gente coopera financeiramente com a igreja, e às vezes ela não entende muito bem que dos recursos da igreja há um investimento através da convenção em vários projetos de evangelização e missões e projetos sociais, entre esses que o irmão mencionou. Perfeito. E às vezes surge no coração de um membro aquela ansiedade: pastor, a gente precisa fazer alguma coisa nessa área social, e às vezes é uma fala muito boa que nos encoraja a pensar em alguma coisa mais local, mas a gente quer frisar que, na verdade, se ele colabora financeiramente com a igreja, né, e através da igreja, ele já está colaborando com muitos outros projetos sociais. É verdade. Então, tem a parte financeira e também a parte da intercessão. Né? Então, assim, cada vez que a igreja ora, que os irmãos e irmãs, as famílias lembram, oram, né, também pelo trabalho convencional, ou lembrando especificamente dos projetos, é uma outra maneira também de cooperar com isso, né? Por exemplo, nós temos um projeto chamado Novos Caminhos. E este projeto, Novos Caminhos, tem sido uma grande ferramenta, uma grande bênção, inclusive, pelo fato de alcançar as crianças também no contraturno escolar, né? E trabalha por projetos. Então, seja o projeto de apoio escolar, né? Seja o projeto por exemplo, de ajudar com a criança a ter uma disciplina melhor, né? Seja na questão higiênica, seja na questão de relacionamentos, então as brincadeiras, né? O lúdico ajudando nesse projeto, né? E com isso ajuda também o desenvolvimento da criança, do adolescente no seu desenvolvimento educacional, né? Isso tem sido uma grande ajuda. E as famílias testemunham isso, né? As famílias demonstram o carinho, demonstram gratidão, né? Muitas delas se tornam também frequentadores da igreja, às vezes membros da igreja, né? E nós entendemos que esse projeto, embora ele não tenha nascido dentro de um ambiente, de uma associação, né, de assistência social, ele é um projeto evangelístico, mas ele tem esse viés justamente porque precisamos dar uma resposta a uma necessidade. Né? Sim. Dentro de uma perspectiva seria teológica mais abrangente, né, de cuidado integral com a pessoa. Deixa eu aproveitar então esse gancho, já introduzir uma pergunta de natureza mais bíblica, pastor, e mais teológica.
para compartilhar com quem está nos assistindo. Certamente. Às vezes há esse sentimento de que, será que a evangelização precisa se fazer acompanhar de obras sociais? São coisas separadas, prega a palavra, e aí para questões sociais tem o governo, tem ONGs, não é? E como é que a gente pode conciliar, biblicamente falando, né, a fé com boas obras? Pensando ali, por exemplo, em Tiago, naquelas afirmações, né, de confronto. Há conflito, concorre contra, concorre a favor, fé e obras, pastor. É um binômio, né? Eu acho que é um binômio que é muito rico e que nos ajuda realmente a pensar nessa prática da vida cristã, na prática do trabalho ministerial, do trabalho da igreja, pensando na sua missão e pensando também na proclamação do Evangelho como parte desta missão, né? Realmente pode haver um conflito e historicamente a gente percebe que na história do cristianismo existe, né, um certo conflito entre fé e obras. Aliás, isso já estava presente, inclusive, nos tempos do Novo Testamento, ao ponto de haver uma certa discussão teológica, né, entre o apóstolo Paulo priorizando a fé e Tiago, né, dizendo, olha, né, sem obras, né, essa fé está morta. A fé está morta. Então, a tensão, ela existe. Porém, eu creio assim que esta tensão, já presente no Novo Testamento, nos ajudou muito, né, nos ajuda muito, no sentido justamente de que nós tenhamos a percepção da necessidade de um equilíbrio aqui, não é? Porque a mesma palavra que diz que é pela graça sois salvos, né, Efésios capítulo 2, e geralmente a gente lê o versículo 8 e 9, né, mas tem o versículo 10 também, né, no pacote, né, que diz assim, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Muitas vezes se para aí. Se tivesse um ponto aí, né, então a priorização da fé em detrimento das obras. Mas né? tem um outro verso, pastor. O versículo 10. Né? E o versículo 10 diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou desde a fundação do mundo, para que andássemos nelas. Né? Então, eu creio assim, que no momento em que nós temos a nossa profissão de fé, né, em Cristo, e temos também o privilégio de receber o dom, o presente da vida eterna, a salvação em Cristo, ganhamos com isto também o privilégio de ajudar, de participar, de compartilhar aquilo que temos, compartilhar aquilo que cremos, compartilhar as coisas que as pessoas têm necessidade. Às vezes pode ser de um alimento, às vezes pode ser de uma orientação, às vezes pode ser apenas ouvidos, não é? Por exemplo, eu fiquei, por uma necessidade até familiar, eu passei 25 dias internado, não é? Em home office, literalmente, porque eu estava no lar de idosos. É verdade. A visita que o irmão foi lá. Eu fui lá cuidar da minha mãe, né, num certo sentido, apoiando e tal, ajudando numa situação específica que ela viveu, né, com todos os cuidados, então tive que ficar em quarentena e tal, e aí fiquei trabalhando também de lá. Mas naquele período eu pude perceber, então assim, muito claramente, a importância de ouvir. Porque às vezes a gente pensa muito na importância de falar, e é necessário. Né? O próprio Senhor Jesus, ele fazia 3 coisas, né? Pelo menos, né? O ministério dele de ensino, o ministério de pregação e o ministério terapêutico, não é? De cura. Não é? Então, quando nós pensamos nessa amplitude do ministério de Jesus, e percebemos, não, a igreja é corpo de Cristo, temos também a tarefa de fazer o que ele fazia. Não é? E dentro desse ministério, um grande ministério é o de escuta, sabe? É o de escuta. E às vezes não é aquela escuta assim que você tem 1 minuto, 2 minutos, escuta e sai e vai fazer as suas coisas, né? Às vezes é aquela escuta que tem que ser prolongada, porque a pessoa que está te falando, ela está repetindo 2ª, 3ª vez, 4ª vez,
não é? E quando você dá um feedback, ela não escuta o que você, muitas vezes, o que você falou, você tem que repetir, falar em voz alta, não é? Então, é uma realidade que vivemos nos lares de idosos. E é fazer o bem. Fazer o bem, pastor. É fazer o bem. É uma obra. É uma obra. Quantas pessoas, pela graça de Deus, têm sido voluntárias nos nossos lares de idosos? Num certo momento, nós estamos agora com essa dificuldade. Porém, a inventividade chega ali também, né? Lá no lar em Toledo, por exemplo, tivemos a experiência seguinte agora. Pelo menos uma vez por semana, a secretária, algumas das enfermeiras e das cuidadoras e tal, fazem chamada de vídeo com os familiares. Então, o familiar tem condições de interagir, de conversar com o seu idoso, o idoso também, né? Dependendo, alguns com um pouco mais de condição de interagir, outros com um pouco menos, né? E às vezes coisas tão simples que a gente pensa assim, é só uma chamada de vídeo, não é? Mas para um idoso que está sozinho, não é? Que tem o acompanhamento, mas tem os seus problemas de saúde, tem as suas dificuldades, uma semana que ele passou, não é? Às vezes contando o tempo para chegar àquele momento da interação com o familiar. Né? Então, o ouvir ou a criatividade, até quando nós conversamos no outro dia, numa live que fizemos, eu citei um exemplo assim, de alguém que pode se tornar, por exemplo, a tia, né? A tia. E foi interessante, pastor. Hoje eu conversei com uma pedagoga e convidei para uma live que nós vamos fazer da convenção daqui umas 2 semanas. E eu achava, não sei porquê, que ela era mãe também. Eu a convidei dizendo assim, enquanto pedagoga e mãe, né? Aí ela me respondeu dizendo assim, não, pastor, como pedagoga tudo bem, mas eu não sou mãe. Mas ela completou assim, mas eu sou Dinda e tia, de muitos. Né? Então, assim, às vezes uma ligação, né? Conversando com uma criança, conversando, né? Claro, com a orientação da mãe, tudo isso, né? Ou do pai, mas aquela tia, aquele tio, pode ser uma grande bênção, né, naquela família, num momento difícil para aquela família que está lá tendo que lutar com os trabalhos escolares e com aula, né, remota e coisas assim. Então, um tio, né, que liga, uma tia que liga, isso pode ser um grande trabalho voluntário, né, serviço, uma ação que é obra. Muito bom. Nosso tema, Faça o Bem, tem esse apelo, pastor, da gente ampliar a nossa reflexão. Às vezes a gente tem uma visão reduzida de fazer o bem apenas, por exemplo, pensando na cesta básica. E a gente pensa, já dei uma cesta básica, ou então, eu não posso levar. E a gente perde de perspectiva, e foi muito bom o que o irmão falou, de que existem formas criativas, mesmo nesse contexto que nós estamos, de fazer o bem como discípulos de Jesus. É uma pergunta que a gente ia colocar, mas o irmão já respondeu. Se é uma coisa concorre com a outra, o irmão disse que, na verdade, há um equilíbrio que nós temos que procurar. Procurar esse equilíbrio. Não é? Que é entre a fé, não é? Que a gente confessa, e a vida prática que a gente vive, e que nessa vida prática, como Cristo, né? Incluía o anunciar, né? O ser instruído, edificado na fé, mas também a ação terapêutica, que pode ser emprestar o ouvido para alguém ouvir. Exatamente. Agora, recentemente, pastor, eu queria que vamos falar sobre isso, porque há um termo novo surgindo, especialmente, claro, a partir do meio teológico acadêmico, né? Que é a teologia pública. É isso? O que é isso? Que termo é esse? E como é que ele diz respeito à nossa reflexão da prática do bem como igreja e como discípulos de Jesus? Olha, realmente o termo é um termo que já não é tão novo, mas assim, no meio acadêmico, mas ele vai se tornando mais conhecido, né, um pouco talvez mais popular entre nós. A sua gênese está numa teologia que é um pouco mais conhecida já, nossa, né, e que inclusive a Convenção Batista Pioneira tem formulado no seu planejamento, né, a teologia da missão integral. Que dá subsídio, né, justamente para o trabalho amplo de enxergar o ser humano no seu todo, e não apenas a questão espiritual, né, mas o espiritual, o físico, o social, o emocional, familiar. Então, o espectro é bem mais amplo, né?
E justamente dentro da teologia da missão integral, tem alguns aspectos que têm sido mais trabalhados ao longo desses anos, aí já pelo menos umas 3 ou 4 décadas, né? Desde 74, quando isso ficou muito bem patenteado lá no Congresso de Lausanne e tal, né? Porém, no Brasil, por exemplo, e especialmente entre nós, eu tenho percebido que um dos aspectos tem sido pouco trabalhado. No livro Igreja, Agente de Transformação, de René Padilha, um dos aspectos que ele coloca e que é ressaltado como ampla base bíblica é o aspecto político, a inserção política da igreja. Claro, tomando certo cuidado para que a gente não caia nem na política partidária, né, e nem na ideologia, que hoje é um termo que está bastante difundido, né? Então, esquerda ou direita, causando muito estrago, inclusive. Né? É importante, né, a gente entender que o termo político aí não entra nesse sentido, com essa conotação de partido, exatamente, de advogar uma determinada posição esquerda ou direita, mas como um princípio regulador da vida em comunidade, da vida em sociedade. Nesse sentido. E que não tem contornos políticos partidários. Exatamente. Por quê? Porque a vida social ela está muito vinculada e ligada à política, não é? Então, quando a igreja se isenta ou se omite desse ambiente, praticamente ela está entregando uma parte, né, da possibilidade da sua influência e da influência do evangelho neste ambiente de regulação social. Não é? Então, foi a partir da reflexão no nosso contexto, dessa perspectiva da inserção política da igreja, em que começou a se fazer o estudo teológico a partir do entendimento da importância da teologia na esfera pública. Não é? E é a partir desses estudos, então, que tem se desenvolvido a teologia pública. Com esse pensamento, com esta busca, inclusive, de uma base bíblica, escriturística, que nos dê condições de ter uma inserção política, trabalhar na esfera pública, mas com o conhecimento de Deus e com a importância, a influência, não é, dos princípios, não é, que não são apenas religiosos, mas são princípios que também são trazidos e vividos pelas religiões, e em particular no Brasil, que é uma nação predominantemente cristã, não é, mas que também respeita outros credos, e que é importante, dentro da teologia pública, ter essa percepção da pluralidade que existe. Do respeito à pluralidade. Pastor, 2 termos me vêm à mente, para a gente fechar esse tempo nosso, né? Cidadania e reino de Deus, que talvez são 2 expressões mais comuns do vocabulário nosso, né, do dia a dia. E eu tenho a impressão, me corrija se eu estou errado, ou esclareça mais assim nesse sentido, a teologia pública promove uma reflexão que concilia esses 2 conceitos. Excelente, excelente. Os 2 termos muito bem lembrados, pastor, né? Porque cidadania é um termo bastante difundido na sociedade, não é? Reino de Deus bastante difundido na igreja, não é? Agora, quando nós conseguimos juntar esses 2 termos, eu creio que estaremos trabalhando bem na teologia pública, né? De fato, em algum momento da nossa história do cristianismo, houve uma certa separação, como que a política é uma coisa, a vida pública é uma coisa, a vida cristã é outra, como se não houvesse interseção, como se não houvesse qualquer forma de aliança ou que pudesse haver influência mútua, não é? Então, considerar ambos os termos nas suas dinâmicas e também no seu alcance, nos ajuda bastante a propormos ações que estejam baseadas nesta visão. Né? Deus não abandonou a sociedade.
não é? E por isso a igreja não pode abandonar a sociedade. Então essa visão da reflexão sobre Deus e da sua influência na esfera pública é também nossa tarefa, né? É também nossa oportunidade para servirmos num ambiente que está bastante eivado de dificuldades, mas que precisa também ser resgatado. Muito bom. Pastor, a gente precisa terminar esse primeiro momento. Quero já agradecer pelo esse bate-papo aqui. E é claro, agradeço, né, quem está nos acompanhando precisa entender que a gente tem aí, né, um esforço de administrar um tempo. E se você quiser saber mais sobre teologia pública, pode procurar o pastor Samuel, que ele está à disposição para esclarecer. Não é? Mas vamos cantar um louvor juntos. Marcos está com a gente aqui. Marcos, vamos cantar um louvor. Depois desse louvor, a gente volta. Vou fazer igual nos programas. Não saia daí, não é isso? Não saia daí. Permaneça com a gente. Depois desse louvor, não estamos terminando ainda o culto, não. O pastor Samuel volta aí com uma palavra então pastoral, né, para encerrar esse momento. Ele vai deixar uma reflexão com todos nós para nos conduzir pela palavra do Senhor a uma semana na presença dele, né? Então, Marcos, vamos louvar o Senhor. Marcos separou uma música bem especial, estava compartilhando hoje cedo, uma letra bonita. Presta atenção nessa letra, que é uma letra muito especial. Quando eu olho pra mim mesmo, ó quão falho ainda sou. Vejo quanto ainda preciso expressar o seu amor. Vejo quanto ainda preciso expressar a Ti, Senhor. Quero olhar como os Teus olhos, os que estão ao meu redor. Quero aprender a servi-los, porque dar é bem melhor. Servi-los, porque dar é bem melhor. Com a água e a toalha, Tu me deste uma lição de um padrão que nunca falha, pra viver em comunhão. São nas pequeninas coisas que expresso a Ti, Jesus. São nas pequeninas coisas que irradio Tua luz. Não viver mais pra mim mesmo, eu preciso aprender. Isto só será possível quanto eu mais Te conhecer. Repartiste a Tua vida, transformou em vinho e pão. Quero repartir a minha em serviço aos meus irmãos. Repartiste a Tua vida, transformou em vinho e pão. Devo repartir a minha
bonita essa canção, né? Quero olhar com os teus olhos os que estão ao meu redor. Depois, mais à frente, diz: não viver, mas para mim mesmo eu preciso aprender. Amém. Pastor Samuel, a palavra é sua para fechar esse nosso encontro, aquilo que Deus colocou no teu coração. Obrigado, pastor. Obrigado, irmão Marcos. Mensagem muito apropriada e tocante, né? E reconheço também, pastor, que o tema desta série tem um lugar muito especial, tanto no meu coração como, creio que ficou bastante claro também, na prática da convenção, que é também reflexo da prática da igreja, porque a convenção nada mais é do que uma associação de igrejas que querem trabalhar juntas, né? E também uma decisão enquanto pessoa, enquanto crentes em Cristo Jesus, uma decisão também enquanto famílias. E os termos foram bem colocados. Por exemplo, faça o bem. Por que precisamos dessa frase, né, dessa expressão, faça o bem? Porque naturalmente nós não fazemos o bem. A palavra de Deus nos chama para uma atenção ao fato de que a nossa natureza, corrompida pelo pecado, nos afasta de fazer o bem e nos coloca como centro das coisas. É o egoísmo. Então, faça o bem. Eu creio que é uma palavra muito bem colocada e ela tem um amparo bíblico muito interessante. Gálatas capítulo 6, no versículo 3, nós lemos assim, não é no versículo 3, é no versículo 7 em diante, que diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E aí agora vem então aquilo que eu queria apresentar, arrematando. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Ou seja, há uma expectativa de fazer o bem e ter uma recompensa. Porém, a Bíblia não para ali, ela vai adiante, né? O apóstolo Paulo completa esse texto aqui em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Ele diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Ou seja, pode ser que nós desfaleçamos fazendo o bem sem ver o resultado ainda, né? Num certo sentido, foi a própria experiência do Senhor Jesus. Fez o bem, alguma coisa ele viu de resultado ali durante a sua vida, viu pessoas que foram abençoadas, né? Por exemplo, me lembro daquela situação em que ele curou 10 leprosos, né? Mas ele só viu a gratidão de um, né? E de um ponto de vista mais amplo da salvação do povo, ele viu algumas pessoas que o reconheceram como Senhor, como Salvador, né? E entregou a sua vida sem ver o resultado ainda. Mas, pela graça de Deus, a gente pode perceber quantas pessoas, né, ao longo da história têm encontrado a sua transformação através de Jesus Cristo e do sacrifício que ele fez. Ele fez o bem, né? Então, faça o bem. É uma palavra que nós precisamos. É uma expressão que a igreja precisa, que a minha família precisa, que eu preciso. É uma palavra de advertência, né? Para que nós não nos coloquemos no centro das coisas, que de fato é o que impera no mundo, o egoísmo, né? A outra palavra, a outra expressão usada é seja do bem, né? Seja do bem. Então faça o bem, mas não só as ações sejam benéficas, mas também você, né, ter uma característica, ser do bem. Ser do bem é uma decisão, né? É uma decisão
porque reconhecemos que ser do bem implica pelo menos 3 compromissos. É o compromisso consigo mesmo, mas é também o compromisso com o outro, mas sobretudo é o compromisso com Deus. Né? Ser do bem significa que, mesmo naquele momento que você está sozinho, você não vai agir de uma maneira de prejudicar as pessoas, porque você é do bem. Não é? Mesmo quando você não tem um benefício naquilo, ou até pelo contrário, às vezes você não vai ter até um prejuízo, mas vai fazer o bem porque entende que você tem um compromisso com o outro. Você tem um compromisso consigo e um compromisso com o outro. Não é? E tem um compromisso com Deus, porque sem o compromisso com Deus, a nossa vida perde o sentido. Então, eu creio que essas 2 expressões, elas são muito bem colocadas e elas estão completamente de acordo com este texto, que inclusive já é referido hoje, né? Que a salvação é pela fé, mediante pela graça, mediante a fé, mas que as obras fazem parte, né, como resultado dessa salvação. E, finalmente, seja discípulo. Né? Seja discípulo. Então, faça o bem, seja do bem e seja discípulo. Por quê? Porque o discípulo é aquele que segue. Né? E discípulo não é para ser discípulo de qualquer um. É ser discípulo de Jesus Cristo. Ele exemplificou. Não é? Talvez o maior de todos os exemplos é que ele deixou a glória celestial e encarnou-se, tornou-se um ser humano como eu e como você. Quando nós nos tornamos discípulos, significa que nós vamos seguir aprendendo com ele, vivendo como ele viveu, de tal maneira que então estamos observando e vivendo na prática que ser discípulo de Cristo é aprender com ele e viver como ele viveu. É privilégio que nós temos. Né? E às vezes pode acontecer de termos algum conflito. Então eu quero encerrar com uma lembrança de uma história chamada Bela Lenda, que na verdade é quase uma frase só, pastor. Fique tranquilo, o tempo já está acabando, não, mas assim, olha, o que acontece? Essa bela lenda diz que um místico estava num momento de grande euforia, de uma êxtase, né, na sua adoração a Deus, a Jesus Cristo, e ele, no meio daquela experiência que ele teve, que ele estava tendo, ele lembrou-se que estava na hora dele atender as pessoas que vinham à procura de ajuda justamente naquela hora. E ele pensou, mas está tão bom na presença de Deus, na presença de Cristo, será que eu vou, será que eu fico? Né? E aí ele decidiu, não, eu vou porque eu tenho compromisso com aquelas pessoas. Aí ele foi, atendeu, passado o período que ele fez o atendimento, ele retornou, e neste retorno, quando ele chega, ele encontra Cristo na mesma posição que estava quando ele saiu. Né? E aí Cristo então diz para ele, você tomou a decisão certa, porque se você tivesse ficado, eu teria ido. Mas como você foi, eu fui com você. E estava aqui também te esperando. Então, o termo bela lenda, né, pode não ser apenas uma bela lenda, pode se tornar uma grande realidade. Quando a nossa comunhão com Deus, a comunhão com Cristo nos ajuda a servir o próximo, porque isso transforma aquilo que cremos em algo palpável. A nossa fé não pode ser apenas palavras, diz Tiago. A fé sem obras é morta. Então, as 3 expressões, né, pastor? Faça o bem, seja do bem e seja discípulo de Jesus Cristo. Amém. Ele nos ajude e nos abençoe. Amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado, pastor Samuel, por estar conosco, por compartilhar uma palavra que nos inspira e que nos abençoa
Obrigado aí. Olha, que está conosco, Marcos Chubchevs, para quem não está assistindo, eles estão aqui nos bastidores nos ajudando. Nós estamos hoje num grupo bem reduzido por causa do decreto estadual, né? E nós estamos aí respeitando todas as recomendações, né? Alinhados aí com as orientações de cuidado com a saúde nesse período. Mas é muito bom poder estar juntos, participar desse momento aqui, né? E eu espero que você que está acompanhando a gente, de algum modo, você tenha estado de fato aqui presente com o teu coração, como a gente viveu juntos esses momentos aqui, e que Deus te abençoe, como eu saio daqui hoje abençoado. Vou para casa, e essa tem sido de fato a nossa sensação, pastor. A gente não está gravando o programa, a gente está fazendo um ato de adoração e culto ao Senhor, de verdade, né? Nesse formato que hoje é diferente, a gente fez um formato de entrevista, né? Eu acabei nem falando disso no início, né? Mas todo mundo assistiu, percebeu que alguma coisa. Acho que eles perceberam, né? Que Deus abençoe você que nos acompanha. Vamos orar mais uma vez, a gente termina então esse tempo juntos assim. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome por esta noite. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um que está aqui colaborando, para que nós possamos realizar este ato de louvor e adoração ao Teu nome. E, ó Deus, de modo virtual, unir a Tua igreja, a nossa família e bairro, para celebrar ao Senhor e buscar na palavra do Senhor a edificação e a orientação que nós precisamos para vivermos estes dias, ó Pai. Não apenas fortalecidos em nossa fé, em nosso ânimo, em nosso senso de segurança no Senhor e na esperança que temos nutrido pelas promessas do Senhor, mas também edificados, ó Deus, neste movimento de ação missionária, ó Pai, que a Tua igreja realiza ainda aqui de um modo virtual. E neste mês, ó Deus, nós queremos tirar um tempo, assistidos pelo Teu Espírito Santo, mediante a leitura da Tua palavra, para pensarmos em como continuarmos a fazer o bem como discípulos e discípulas de Jesus. Então, Pai, o que nós pedimos nesse ato final aqui de culto é que o Senhor nos abençoe pelo Teu Espírito e nos faça ter olhos para enxergar, como na canção que o Marcos Vicente nos trouxe, olhos para enxergar como os olhos do Senhor Jesus. Enxergar, ó Deus, talvez através da tela do celular, através do computador, enxergar aqueles que precisam, e alguns talvez não precisam, Senhor, de uma cesta básica, mas precisam de bons ouvidos, de um ombro amigo, de uma palavra de apoio. Então, que Teu Espírito nos guie de um modo especial ao longo dessa semana, nos dando esse olhar, e que, assim como nós cantamos, que a gente possa, como discípulos e discípulas de Jesus, aprender a repartir. Nós oramos e pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja nessa semana, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Pastor Samuel, um abraço para a Mari, né?